A estranha sensação de que todo mundo sabe tudo. Boa noite. Eu gostaria de começar com algo que observo diariamente no consultório, nas redes sociais e nos debates públicos. Nunca tivemos tanta opinião e tão pouco conhecimento. Vivemos uma época em que as pessoas se posicionam como especialistas de tudo, mesmo sem terem estudado nada profundamente. E não é arrogância pura, é um fenômeno cultural, psíquico e social. E é sobre isso que quero falar. O estouro da autoridade do saber. Freud dizia que o eu não é senhor da própria casa. E eu costumo dizer que na nossa época, o eu não só virou senhor da própria casa, como virou senhor da rua, do bairro e, se deixar, da cidade inteira. Opina sobre tudo, se posiciona sobre tudo, fala como se tivesse estudado tudo, mesmo quando não estudou nada. Não é arrogância pura, é sintoma de uma sociedade que destruiu a autoridade do saber. Antigamente o saber tinha peso, o saber não era respeitado porque era autoritário, era respeitado porque era construído. Tempo, método, estudo, experiência, transmissão. O conhecimento passava por lapidação. Como dizia Aristóteles, o sábio é aquele que sabe não saber tudo. Era um saber sustentado pela humildade. Hoje, ao contrário, tudo parece aprendível em segundos. Vivemos a era da ilusão cognitiva. Um vídeo de 30 segundos, um post com frases motivacionais, uma tríade superficial, uma opinião repetida 1000 vezes. E pronto, a pessoa sente que sabe. É o que chamo de fast food epistemológico, conhecimento ultraprocessado. Ele gera a sensação de saciedade, mas não alimenta nada. Byung-Chul Han fala que vivemos a era da informação sem verdade. Temos dados, mas não conhecimento. Temos opinião, mas não pensamento. Temos conteúdo, mas não formação. O sujeito contemporâneo não suporta a falta. Lacan nos alertava que o sujeito busca tamponar a falta com qualquer objeto imaginário. Hoje, o objeto que tampona a falta é a opinião pronta. A pessoa não quer aprender, ela quer não se sentir ignorante. Ela não quer escutar o que não sabe, ela quer não lidar com a angústia do desconhecido. Por isso, a explosão de especialistas instantâneos. Os limites desaparecem e com eles o respeito ao saber. Bauman dizia que vivemos a modernidade líquida. Nada sustenta, nada aprofunda, nada permanece. O saber virou líquido e o sujeito, fragilizado, tenta se fortalecer através da convicção. Convicção, hoje, vale mais do que estudo. Certeza vale mais do que método. Tom de voz vale mais do que referências. E é por isso que, como vejo diariamente, o paciente acha que se diagnosticou porque viu um vídeo. A pessoa acha que entende psicologia porque viveu uma dor. Alguém se declara especialista porque tem uma opinião forte. A crise da autoridade não é política, é psíquica. E aqui entra um ponto essencial. A crise da autoridade do saber não é apenas histórica, ela é psíquica. A figura do mestre que Freud e Lacan tanto exploraram perdeu força, não porque o mundo ficou mais livre, mas porque o sujeito ficou mais fragilizado. O que vemos é uma tentativa desesperada de cada um tornar-se o próprio mestre, mesmo sem instrumentos
sem teoria, sem chão. Por isso todo mundo se autodidatiza, se autoanalisa, se autodiagnostica, se autoautoriza. Mas, como dizia Freud, aquele que é seu próprio médico tem um tolo por paciente. O mesmo vale para quem tenta ser seu próprio analista, seu próprio psicólogo, seu próprio especialista. Vivemos o tempo da opinião inflamada e do saber anêmico. O sujeito atual fala muito, mas sabe pouco. Consome muito, mas digere nada. Se posiciona sobre tudo, mas compreende quase nada. E isso não é culpa das pessoas, é estrutura, é época, é cultura. Estamos nadando em um mar de informações rasas, tentando vender profundidade instantânea. Como dizia Nietzsche, a profundidade muitas vezes se esconde na superfície, não por escolha, mas por sobrevivência. O problema é que ninguém mergulha. Todos querem a superfície brilhante do saber, sem o peso da responsabilidade que acompanha o conhecimento verdadeiro. O fenômeno da pseudo-expert. O psicólogo Daniel Kahneman descreve isso brilhantemente no conceito do excesso de confiança cognitiva. É quando o sujeito acredita saber mais do que realmente sabe, não por maldade, mas porque não suporta a sensação de ignorância. E hoje isso se intensificou, porque o conhecimento virou um produto de prateleira. A pessoa acha que entendeu um fenômeno completo porque viu um vídeo de 1 minuto, leu um post com frases de impacto, assistiu um microtrecho de um podcast, teve uma experiência pessoal breve e acha que ela é universal. Só que uma vivência não é ciência, uma opinião não é teoria, uma intuição não é método, um recorde de 20 segundos não é formação. Lacan dizia que o saber não é aquilo que se acumula, é aquilo que se atravessa. Ou seja, não basta ter informação, é preciso ser transformado por ela, e isso demanda tempo, elaboração, simbolização, confrontação com a própria falta. Mas o sujeito contemporâneo quer saber sem atravessar nada, quer resultado sem processo, quer domínio sem estudo. Caso clínico. Eu já sei o que meu problema é. Uma paciente chegou dizendo: Alan, eu já sei que meu problema é ansiedade. Eu vi um vídeo no TikTok que explicava direitinho todos os sintomas. Ela falava com convicção, mas uma convicção frágil, quase desesperada, como se estivesse tentando se agarrar a uma categoria diagnóstica para não cair na própria angústia. Quando começou a trabalhar, percebi rapidamente que não era ansiedade, era luto. Um luto não elaborado, silencioso, congelado no fundo da alma. O vídeo havia oferecido uma explicação, mas não ofereceu a verdade dela. E a verdade, na psicanálise, não vem pronta. Ela nasce na fala, nas entrelinhas, no tropeço do discurso, no que escapa enquanto a pessoa tenta controlar sua própria narrativa. Como dizia o Winnicott, a verdade pessoal só pode surgir em um ambiente onde alguém escuta. O que o vídeo fez foi oferecer um rótulo, mas rótulo não é sujeito. Classificação não é identidade. Nome não é elaboração. A pseudo-expert faz exatamente isso. Ela diminui o sujeito, encaixa sua dor em caixas apertadas e rouba sua singularidade.
saber superficial rouba a singularidade. Foucault falava de como as categorias modernas tentam definir e capturar o sujeito. Hoje, não são mais apenas instituições. É o próprio sujeito que se diagnostica, se explica e se simplifica para caber em explicações rápidas. Mas a psicanálise trabalha na contramão dessa simplificação. Ela quer o detalhe, o fragmento, o tropeço, o que não cabe em rótulo nenhum. A pseudo-expert é sedutora, porque oferece respostas rápidas, mas o preço disso é altíssimo. A pessoa perde o direito de se descobrir. Pula a etapa mais importante, a própria pergunta. Como dizia Lacan, o sujeito só nasce quando uma pergunta é produzida. A pseudo-expert mata a pergunta, e sem pergunta não há sujeito. Quando a pessoa confunde parte com totalidade, Nietzsche dizia: aquele que tem uma resposta para tudo, nada sabe. E essa frase descreve com perfeição o fenômeno contemporâneo, porque hoje vivemos um tempo em que pequenos fragmentos viraram grandes certezas, opiniões viraram diagnósticos, microconhecimentos viraram identidades inteiras. A pessoa entende uma parte e acredita ter compreendido todo. Mas, como dizia Freud, o inconsciente é feito de restos, de pedaços, de ruídos, jamais de totalidade. Quem acredita que sabe tudo, na verdade, está fugindo da parte que não quer saber. A certeza imaginária. Lacan chamava isso de certeza imaginária, um saber ilusório que o sujeito constrói para não cair na angústia de não saber. É o sujeito que, diante de algo complexo, precisa imediatamente fabricar uma conclusão, não porque entendeu, mas porque não suporta a fenda, a dúvida, a incompletude. A certeza imaginária protege do mal-estar, mas empobrece o pensamento. É como se o sujeito dissesse: eu não quero saber a verdade, quero saber alguma coisa que me tranquilize. E por isso se agarra a qualquer explicação rápida. A ignorância virou ameaça. Hoje, admitir que não sabe virou fraqueza. As pessoas têm medo de dizer: eu não entendo, eu preciso estudar isso. Eu posso estar enganado. Bauman dizia que vivemos uma época de modernidade líquida. Tudo escorre, nada sustenta. E diante disso, a certeza, mesmo falsa, funciona como uma tábua emocional. Mas o problema é que, quando a ignorância vira ameaça, o sujeito cria uma blindagem. Eu acho, eu tenho minha opinião, eu sinto que é assim. Só que achar não é compreender, opinar não é pensar, sentir não é saber. A opinião virou muleta afetiva. Caso clínico. Eu estudei tudo. Alan, é isso mesmo. Um paciente me disse: eu já entendi tudo sobre narcisismo. Vi 5 vídeos, li posts. Meu ex é narcisista. Quando começamos a escutar a história, percebi que não havia ali narcisismo. Havia um luto amoroso travestido de diagnóstico. Ele não buscava entender o ex, ele buscava um nome que explicasse a dor. Confundiu parte com totalidade, confundiu conteúdo com conhecimento, confundiu linguagem com elaboração. E é assim que muita gente faz. Usa o pouco que sabe para tentar fechar o que ainda está aberto dentro de si. O eu acho virou defesa. Na prática, eu acho virou defesa contra o vazio, defesa contra a dúvida, defesa contra a complexidade,
defesa contra a angústia de reconhecer que não controla o mundo. A pessoa prefere uma certeza falsa a um não saber verdadeiro. Mas, como dizia Winnicott, só o verdadeiro é criativo. Toda certeza prematura esteriliza o pensamento, e toda ignorância assumida abre caminho para o sujeito existir. Narcisismo contemporâneo. Eu sei porque sinto. Freud falava do narcisismo das pequenas diferenças. Esse fenômeno em que os sujeitos disputam detalhes mínimos para sustentar a própria identidade. Hoje, eu diria que vivemos algo ainda mais radical, o narcisismo da opinião. É quando o sujeito diz, eu sei porque sinto. É minha opinião, então é válida. É o que eu penso, e ninguém muda isso. O critério não é mais a realidade, a pesquisa, o estudo, o método. O critério é o afeto que a pessoa tem pela própria opinião. Ela não quer saber se está certo. Ela quer que você trate sua opinião como se fosse conhecimento. E quando alguém introduz um dado técnico, um fundamento teórico, uma nuance, o sujeito se ofende, não porque está sendo atacado, mas porque está sendo descentrado. Lacan diria, mexeu no lugar onde ele sustentava sua fantasia de saber, a fragilidade narcísica e a intolerância ao limite. O psicanalista americano Christopher Lasch, em A Cultura do Narcisismo, diz que o sujeito contemporâneo sofre porque é fragilmente onipotente. Ele parece seguro, mas não tolera limite. Ele parece convicto, mas não suporta dúvidas. Ele parece forte, mas desmorona diante de qualquer contradição. Por isso vemos reações como: eu tenho direito à minha opinião, não precisa ser especialista, é só pensar. Eu não estudo, mas eu sinto. Esse eu sinto virou passaporte para validar qualquer conclusão. Mas, como lembra Bion, sem memória e sem desejo não há pensamento. E o que temos hoje é uma avalanche de opiniões sem memória, sem história do saber e sem desejo, sem elaboração interna. Só restou o impulso imediato travestido de certeza. O saber técnico virou ofensa. Vivemos uma época em que o saber técnico incomoda, não porque é arrogante, mas porque coloca o sujeito do seu tamanho. E o narcisista contemporâneo não suporta descobrir que não sabe. Por isso vemos ataques contra psicólogos, médicos, pesquisadores, psicanalistas, professores, qualquer pessoa que estudou algo profundamente. A pessoa não debate o que você diz, ela debate o simples fato de você saber, porque o saber do outro confronta a fantasia de completude dela. Como dizia Lacan, o sujeito não quer saber a verdade, quer proteger seu gozo. E o gozo hoje é o gozo da opinião, essa sensação de domínio instantâneo que vem sem esforço e desaparece sem deixar lastro. Caso clínico. Alan, não precisa estudar tanto, é só intuição. Um paciente fortemente influenciado pela cultura de opinião me diz, Alan, psicologia é sentir, não é estudar. Intuição é suficiente. Mas sua vida estava sendo guiada não pela intuição, e sim pelo medo, pela carência e pela repetição inconsciente. Ele chamava de intuição, que era, na verdade, angústia não nomeada. E esse é o problema do narcisismo da opinião. Transforma afeto em verdade e sensação em método. A pessoa acredita que sente algo, e isso basta para construir uma teoria inteira sobre si e
O novo dogma social. Hoje, o dogma não é mais religioso, é epistemológico. Se eu sinto, está certo. Se eu acho, é verdade. Se eu vivi, sou especialista. E isso destrói a possibilidade de diálogo, porque diálogo pressupõe falta, e o narcisista contemporâneo não admite falta. Por isso, Byung-Chul Han diz que vivemos em uma era de egos inflamados e almas vazias. Muito barulho por fora, pouca elaboração por dentro. A psicologia do simplismo. O ser humano sempre simplificou o mundo para não enlouquecer. É um mecanismo natural. Freud mesmo dizia que a consciência é apenas uma fina película sobre um oceano de desconhecido. Para viver, precisamos filtrar, reduzir, ignorar. Mas o que antes era uma defesa psíquica se tornou um estilo de vida. Hoje, simplificar deixou de ser proteção e virou ideologia. As pessoas não querem mais compreender camadas, complexidades, detalhes, contradições. Elas querem respostas que caibam num post, num meme, num áudio de 8 segundos. E aí nasce o fenômeno que eu observo diariamente em consultório e na cultura, o simplismo como modo de existir. Não querem entender política, querem torcida. Política virou time de futebol. Ninguém lê, ninguém pesquisa, ninguém questiona. Querem apenas confirmar a crença que já trazem de casa. Hannah Arendt já advertia sobre isso. Quando a política vira espetáculo, o pensamento desaparece. Na falta de pensamento, entra a paixão. Na falta de estudo, entra o fanatismo. Na falta de complexidade, entra a ilusão de saber. Não querem aprender sobre saúde, querem milagres. O sujeito lê um post e já acha que descobriu a cura para tudo. Consulta vídeos, não médicos. Confia em promessas, não em evidências. Kahneman chama isso de viés da facilidade. Tudo que parece simples é automaticamente tomado como verdadeiro. Mas a saúde não é simples, o corpo não é simples, a mente menos ainda. E é por isso que proliferam os tratamentos mágicos, as soluções relâmpago, as terapias de TikTok. Resumiram a complexidade humana a uma frase inspiracional. Não querem compreender psicologia, querem frases prontas. Esse ponto dói mais porque é o meu campo. A psicologia virou frase motivacional. A psicanálise virou meme. A depressão virou falta de fé. A ansiedade virou pensamento negativo. O trauma virou coisa do passado. Lacan já dizia: a resposta está no lugar da morte do sujeito. Quando alguém me pede respostas prontas, eu sei. Essa pessoa não quer se encontrar. Ela quer fugir do encontro consigo mesma. E aqui entra um caso clínico. Caso clínico. Eu só queria entender por que sou assim. Uma paciente insistia em explicações fáceis para seu sofrimento. Ela dizia: isso deve ser só minha mente que pensa demais. Mas quando foi aprofundando na análise, descobrimos que o pensar demais era, na verdade, uma defesa contra sentimentos que ela nunca pôde viver. A frase simples escondia uma história complexa. Ela não pensava demais, ela sentia de menos, porque sentir doía. O simplismo para ela era anestesia. A superficialidade virou forma de sobrevivência. E aqui está o ponto central. As pessoas estão exaustas.
exaustas de pensar, exaustas de sentir, exaustas de encarar a própria história. O simplismo virou refúgio. O problema é que ele cobra um preço: a perda de profundidade da vida. Sim, sobreviver é importante, mas sobreviver não é viver. E como disse Jung, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos vivendo como destino. A vida simplificada demais vira vida repetida demais. A pessoa acha que está evitando a complexidade, mas o que está evitando é a própria verdade. As redes sociais como fábrica de especialistas instantâneos. As redes sociais não premiam conhecimento, premiam convicção. Quem fala com firmeza viraliza, mesmo que esteja completamente errado. Hoje, a autoridade não é mais construída, é performada. E isso cria um fenômeno curioso: a ascensão do especialista instantâneo. A pessoa não estudou, não pesquisou, não passou pela experiência necessária, não leu um livro sequer sobre o tema, mas fala como se tivesse doutorado em tudo. A lógica do algoritmo não é verdade, é engajamento. O algoritmo não está preocupado com precisão, método, profundidade intelectual. Ele quer cliques, reações, comentários, emoção. E o que gera emoção não é a reflexão complexa, é a convicção inflamável. O algoritmo não busca verdade, busca engajamento. E o engajamento é alimentado por certezas rígidas, porque dúvida não dá clique, narrativa simples, porque complexidade exige esforço, polarização, porque conflito retém atenção, drama emocional, porque a emoção vem de onde o pensamento falha. Essa lógica transforma opinião em mercadoria. E como toda mercadoria barata, espalha-se rápido, mas empobrece tudo que toca. A psicologia do especialista instantâneo. O filósofo Byung-Chul Han diz: vivemos não na sociedade da razão, mas na sociedade da excitação. E ele tem razão. A excitação é imediata, o saber é lento. A excitação é fácil, o saber é trabalhoso. A excitação dá recompensa imediata, o saber exige renúncia, silêncio, espera, humildade. Tudo que vai na contramão do ritmo digital. O especialista instantâneo surge exatamente nesse ambiente. Um sujeito que encontrou na convicção um atalho para ocupar o lugar do saber, sem ter atravessado o percurso do saber. É o triunfo da opinião sobre o conhecimento. É o triunfo da velocidade sobre o rigor. É o triunfo do parecer sobre o ser.